Você sabia que em 1 Reis, capítulo 3, versículo 25, no reinado do rei Salomão, duas mulheres vieram diante do rei com um dilema sobre a maternidade de um bebê. Ambas alegavam ser a mãe do mesmo filho, buscando justiça de Salomão. Para revelar a verdadeira mãe, Salomão propôs uma solução chocante: dividir o bebê ao meio, dando metade a cada mulher. Esta sugestão era um teste da verdadeira maternidade, baseado no amor e instinto materno. A verdadeira mãe implorou ao rei para entregar o bebê a outra mulher, preferindo perder seu filho a vê-lo morto. Salomão, então, declarou que a mulher que demonstrou compaixão era a verdadeira mãe e entregou-lhe o bebê. Graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bem, eu coloquei esse vídeo onde nós observamos essa ilustração sobre a vida deste homem sábio que teve essa sabedoria dada por Deus, e nós conhecemos a história. E o que nós podemos extrair desse acontecimento da administração do reinado de Salomão? A primeira coisa que eu quero falar para os amados irmãos nesta manhã do dia 7 de julho de 2025 o primeiro ponto é que qualquer coisa que você queira aprender na vida, você precisa se debruçar sobre ela com total atenção. Eu posso ler um texto da palavra de Deus e durante 50, 100 anos ainda continuar aprendendo com esse texto da palavra de Deus. Primeiramente porque a palavra de Deus ela é eterna, ela se renova, ela é infinita, é infindável. Não só 100 anos, mas eternamente. Ela não se dissolve com o tempo, com a vida dos andarilhos, com a vida humana, com desgastes das juntas motoras como de uma máquina. Então é preciso muito tempo para aprender e estar sempre triturando esse texto. Esse acontecimento é esplêndido. Bem, eu quero falar hoje sobre as pessoas que te definem e que te julgam ou que tomam certas decisões. O texto já nos diz sobre esse acontecimento dessas duas mulheres, e Salomão ele precisou ouvir as duas mulheres, mas não chegou a um denominador comum, na verdade. Cada um dizia que era dona, que era mãe daquela criança. E por que eu quis usar esse texto para ilustrar biblicamente, escriturasticamente a palavra de Deus? Porque a base das nossas vidas é a palavra de Deus, ela nos ensina. E Salomão ele foi sábio em observar, ele teve uma mente aguçada muito mais do que psicologia, do que mensagem coach, autoajuda ou alguma mensagem terápica. Ele foi na profundidade da sabedoria de Deus. E ele tomou uma atitude, aos olhos humanos, drástica, mas que ele sabia que levaria a elucidar um problema. Algum tempo atrás, isso sempre acontece na vida daqueles que continuam lutando para viver não regimes religiosos. Eu poderia falar e me estender nesse vídeo por um bom tempo, coisa que eu não desejo aqui. Muitos pontos, muitas coisas que temos com experiência para ensinar. Eu deixei meus planos, meus projetos, minha vida profissional para viver a vida em Cristo. Mas a religião nos atrapalha muito e nós temos que nos desvencilhar, mas nem todo mundo consegue viver sem a canga da religião, sem a manipulação religiosa. Esse já é um outro assunto para um outro áudio. Então vamos focar aqui. Há algum tempo atrás, alguns acontecimentos no início da minha fé cristã, eu soube que na cidade onde eu morava, algumas pessoas estavam traçando comentários ao meu respeito. Essas pessoas estavam traçando alguns comentários. Eu soube e me calei. Alguns amigos, irmãos, passavam por mim, já não tinha aquela mesma atenção, já não tinha aquele mesmo sorriso, e eu percebia que seria, então, por uma invencionice que falaram, de uma atitude, de algo que eu não tinha praticado. E eu resolvi me calar, desde aquela época muito jovem, e entregar às pessoas ali o que elas pensavam de mim. Bem, o que é que me levou a isso, já naquela idade muito jovem, entre os 17 e 18 anos de idade? Primeiro, é que se alguém chega para você e fala alguma coisa, alguém chega para você e fala alguma coisa, tipo assim, não diz nada para você, mas alguém fala de você, né? Melhor explicando. Alguém fala mal de você, chega para mim e fala, fulano é isso, fulano é aquilo. Eu conheço você, eu ando com você, eu lhe abraço, eu te amo. E eu resolvi ouvir o que essas pessoas falaram a seu respeito. Eu nunca fui seu amigo, eu nunca te conheci. Eu tenho duas coisas a fazer. Primeiro, mudar meu comportamento com você,
porque acreditei no que as pessoas me falaram e já te sentenciei sem sequer lhe dar o direito de resposta. Eu dei uma sentença, eu passei a ter comportamentos com você, sem sequer chegar para você e perguntar, fulano, cicrano, beltrano, aconteceu isso, eu fiquei muito impactado com uma notícia que me falaram a seu respeito, mas eu vim até você para saber de você. Aconteceu isso, realmente? O primeiro ponto que eu aprendi na vida é que se eu chego para você para perguntar se aconteceu, se deixou de acontecer, eu tenho a primeira coisa é tentar te ajudar. A primeira coisa é tentar lhe ajudar, lhe dar um conselho, se foi verdade ou se foi mentira, ouvir o que você tem a dizer, né? Se o sapato que você calçou quando você mancou estava com prego, e estava furando o seu calcanhar, ou se foi um dia difícil para você, que você perdeu alguma coisa importante na sua vida, se houve um problema no seu lar, no seu trabalho, que levou você em um momento de desespero, de falta de vigilância como ser humano, cometer alguma atitude, e elucidar o problema, na verdade. E outra coisa tem um ditado que diz assim, fulano, ela se deixou se levar pelo ouvido, né? Tem uma expressão que fala, né, engravidar pelo ouvido, emprenhar pelo ouvido, né? Ser fecundo pelo ouvido, é um ditado um pouco que eu não gosto de usar, mas é que bem explica, né, dentro do popular, essa palavra dessa manhã. Então, a pessoa te sentenciou sem sequer saber de ouvir o outro lado. Você vê que Salomão, ele ouviu os dois lados, mas não chegou no denominador comum, na verdade. Então ele jogou uma sentença que iria resolver o problema. Então eu aprendi a primeira coisa, que as pessoas que julgam você e que dizem assim, não, eu vou dar nota 0, sem antes avaliar a situação, são pessoas, primeiramente, que nunca te conheceram, pessoas que nunca te amaram, pessoas que te sentenciou. Tipo assim, alguém chega na delegacia e diz assim, Beltrano matou o cicrano, e o delegado vai lá, prende, e diz assim, você vai viver 100 anos de cadeia, sem investigar, sem saber se aquela pessoa estava ferida e criou uma mentira a respeito dela, daquela pessoa que ela denunciou, né? Nós vivemos numa sociedade que é muito mais fácil sentenciar as pessoas sem ouvir o real, elucidar, saber o real acontecimento das coisas, né? São pessoas tolas, impulsivas, que sempre está exigindo do outro aquilo que jamais semeou, né? Na vida do Senhor Jesus Cristo, tipo alguém começar a exigir de Jesus, algum discípulo, Senhor, eu li aqui que você amava mais o apóstolo João. Criou criou uma certa cultura de que Jesus amava mais o apóstolo João, porque diz o texto assim, é aquele sobre o qual Jesus repousava a cabeça, né, abraçava, né, ele amava mais. É como se Jesus tivesse um amor desmedido, uma medida para um, uma medida para outro, sabe? Um carisma melhor para um, uma aproximação maior para outro, uma interpretação maldosa, sabe? E até teológica de uma cultura cristã estereotipada. E nunca aconteceu isso. Jesus sempre ama a todos com o mesmo amor, porque é um amor sem medida, não é um amor porque você deu uma bala de coco para ele, porque você cortou a unha do pé dele, limpou o ouvido dele com cotonete, ou emprestou um dinheiro e quando ele foi pagar você disse que não precisa mais, e aí você conquistou aquela pessoa. Não, esse tipo de amor humano não existe em Jesus, né? E as pessoas achavam que Jesus tinha esse amor por João, mas o que eu quero falar a respeito disso justamente, meus amados irmãos, as pessoas que sempre estão cobrando, exigindo. Você consegue enxergar isso? Algum discípulo dizendo, Jesus, você abraça João, não me abraça. Jesus, você visitou cicrano, não me visitou ontem. Jesus, Senhor Jesus, o Senhor curou aquele cego, mas não pode curar. Alguém exigindo alguma coisa. No amor não existe exigência. Existe a liberdade de que alguém faz por mim aquilo que tem o amor para fazer. A pior coisa que tem, irmãos, é quando você começa a trabalhar no automático, sabe? Quando você começa a fazer as coisas porque alguém exigiu. Não, eu vou pagar aqui, porque se eu não pagar, vão pensar que eu sou caloteiro. Eu vou entrar naquela loja, eu não vou pegar aquele pedaço de pão e botar na sacola, porque vão dizer que eu sou ladrão. Quando a pessoa começa a viver dentro de uma sociedade de regras, sabe? E a pessoa começa a ser uma pessoa, um cabra, como diz o nordestino, um camarada artificial, nada é verdadeiro. Tudo é apenas uma encenação. Essa escolinha chamada Igreja Protestante Evangélica, né? Dê glória a Deus, dê um pulo, aleluia, glória a Jesus. Esse dia o camarada postou um vídeo de um rapaz que foi para um show de um cantor de pagode, e ele chegou lá, ele se emocionou tanto e começou a dar glória a Deus, aleluia, glória a Deus, glória a Jesus, glória a Deus. Aquelas músicas profanas mexeu tanto com os brios emocional dele, ele já estava tão doutrinado, tão massificado, tão robotizado pela religião, que ele passou a glorificar a Deus pelas músicas inspiradas pelo diabo. Compreende o que eu estou dizendo? É como se o diabo fizesse alguma coisa e a pessoa glorificasse a Deus pelas obras do diabo. É complicado essa vida religiosa, né? Então, quando eu vejo alguém mudar o comportamento, mudar,
sabe, o olhar. Tem pessoas que ficam ali, oi, eu te amo e tal, mas beirando, futuca um, futuca outro, conversa um, saca um, fica querendo colher o acontecimento de outro, mas foi assim, e semeia em um, semeia em outro. Tem um amor mentiroso, um amor dissimulado, porque você falou algumas verdades, né? E aí passa a te odiar. Os fariseus odiavam Jesus pelas verdades, aí o ego ferido, né? Aí um amor dissimulado, que fica esperando a sua queda, porque você adquiriu um carro, porque você tem uma vida profissional melhor, né? Porque de um determinado momento você disse, você expulsa, você é um sepulcro caiado, por fora você é branco, mas por dentro tem coisas podres, ou você diz num sermão, raça de víboras, e aí você guardou, né, de forma inconsciente, você guardou no seu coração um sentimento que você anda velando com um falso sorriso, um falso eu te amo, esperando a queda daquela pessoa, querendo que aquela pessoa não tenha sucesso. Existem milhares de pessoas que estão assim, que vivem uma vida dissimulada. Então, quando alguém, meu filho, sentenciar você, sem lhe dar voz, sem procurar saber, são pessoas que não são dignas de sua presença, pessoas que não te merecem, né? Pessoas que estão apenas olhando para o seu umbigo, estão olhando apenas para as suas vidas naturais, elas não têm nenhum interesse realmente em se preocupar com você, né? Pessoas que acham que seu amigo é aquelas pessoas que andam todo dia na sua casa, que andam todo dia ali bajulando com lisonja, isso não é amizade. Eu não preciso estar perto de você, você não precisa estar perto de mim, você não precisa dizer eu te amo, você não precisa trazer R$ 2 de pão para mim, você não precisa me presentear no dia do aniversário, você não precisa, sabe, esse tipo de obrigações, sabe, são pessoas que sempre estão no automático, nada é verdadeiro, são personagens de uma novela, de um filme, alguém deu um papel com um roteiro, é isso que a religião faz, ela lhe dá um papel, você tem que andar de paletó e gravata, você deve jejuar 3 vezes ao dia, dar o dízimo do coentro e do hortelã, e do cominho, você deve, né, fazer isso e aquilo, é ritual sobre rituais. Regra por regra, como disse o profeta Isaías, pelo Espírito do poderoso Deus, já acusando esse automático. Fulano está no stand-by, está no automático, no piloto automático. Você dorme, mas o piloto está no automático, sempre na reação automática, sempre no artificialismo. O abraço é artificial, o eu te amo é artificial, o sorriso dê um abraço no seu irmão, sorria, sabe, porque você não tem isso de forma natural. Você não faz isso. Você só faz isso se alguém lhe mandar. Olha, a casa tá suja, limpa ali. Olha, você esqueceu aquilo ali. Olha, você quando chegar aqui, você no escritório, você limpa a mesa, você não sabe das suas obrigações, você não sabe pelo espírito de liberdade, onde há o espírito de Deus, é a liberdade. A liberdade de você ser o que você é, o que você tem que ser, o fruto que você tem que ser. Você não pode dar uva, filho, se você é um pé de espinhos. Jesus olha para os fariseus e diz, como você pode dar coisas boas? Como é que você pode ser bom? A sua essência é maligna. Você é um velho homem, você não nasceu de novo, você não se transformou, né, pelo Espírito de Deus. Você não vive em novidade de vida, você não foi renovado, você não é uma nova criatura, você não tem um novo nascimento. Paulo fala aos Gálatas, olha, nem a circuncisão, nem a incircuncisão é alguma coisa, e sim o ser uma nova criatura. Então você não tem como viver essa vida cristã. Você vai conseguir ser um crente evangélico, protestante, cheio de ritualismo, cheio de severidade, cheio de olhar humano, cheio de crítica, cheio dessa vida miserável, dessa teologia sistemática, desses dogmas, dessa doutrina humana pesada, cansativa. E aí você vê esses frutos sendo brotados, né? Você pregou tanto sobre o amor, vivenciou tanto sobre o amor, mas quando veio as provas, o diabo olhou para você e disse, será que é isso mesmo? Será, Deus, que Jó é isso mesmo? Eu vou lá matar os filhos dele, arrancar tudo que ele tem, pele por pele, osso por osso, tudo que o homem tem dará pela sua vida, dará pelo seu bem-estar. Será que ele é esse homem justo? Vá lá ver com teus próprios olhos. Faça tudo, só não mate ele, hein? E de repente que veio todas essas situações, né, para provar que você não é essa pessoa madura que você disse ser. A verdade é essa, filho. Você não é maduro. A gente fica só observando, né? Na verdade, você quer que alguém resolva por você, que alguém faça por você. Talvez a vida sempre foi isso, né? Um grande Big Brother, uma coletividade mórbida, né? Boi de manada. Todos estão indo para aquela direção e você vai. Todos param, você para. Nada é verdadeiro em você, nada é próprio, nenhuma atitude vem de você mesmo. Tudo é uma coletividade, um grande Big Brother. Todos estão fazendo, eu faço. Né? Você não tem uma iniciativa própria. Isso não é obra do Espírito. São 12 discípulos, cada um com uma natureza completamente diferente, raças diferentes. Mas o Espírito de Deus move eles para a verdadeira realidade cristã. São vários pássaros, mas todos voam e todos têm pena. Sendo que alguns não voam, né? Como a galinha, como algumas aves que não voam, como o avestruz, como a ema. Mas é classificado como ave, né? São ovíparos, tem um canto, né? Tem cantos diferentes. Isso nas Escrituras fala sobre a multigraça de Deus, né? É como Deus ama a todos, como Deus. Então você vai observando isso, então chega um momento que você não se afasta, você apenas observa e dá tempo para que as pessoas elas evoluam com suas próprias mãos, sabe? Elas cresçam com suas próprias mãos. É preciso passar por vales, Pedro, você vai ter que passar por isso. Satanás me pediu você para te cirandar, para te peneirar, mas você não pode suportar agora. Mas vai ter um momento que você vai ter que passar pela peneira. Ele passou, foi lá no passo de Pilatos.
diante da governanta, diante das testemunhas ao redor da fogueira, né? O falso calor artificial da lenha, não de um amor, não do crepitado espírito, lá de Atos capítulo 2, o fogo, as linguetas de fogo, né? O dínamo do espírito, né? O espírito de Deus já está dentro de você, você já tem o espírito de Deus, mas quando você se converter, quando o espírito estiver sobre você, na autoridade, no comando, né? Não se conformar com essa natureza, então não é sobre o outro, não é sobre o grupo, não é sobre a instituição, não é sobre a cidade, é sobre se desbruçar, não conhece-te a ti mesmo, sabe? Aquela coisa limpa o interior do copo, do seu próprio copo, e o exterior estará limpo, né? É aquela questão que o reino de Deus está dentro de nós. Então Jesus olha para essas religiosidades humanas, essas interpretatividades, que é muito mais fácil, né? É mais fácil isso aí. Então, quando você entrega às pessoas a sua própria sorte, quando as pessoas me entregam a minha própria sorte, querendo dizer, não, fulano é um ladrão, fulano é uma pessoa má, péssima, eu me iludi, eu me enganei com aquela pessoa, meu Deus, esses anos todos eu me enganei, né? Aí, quando as pessoas tomam certas atitudes no trabalho, na família, quando você é execrado, então você se silencia, né? Você deixa o tempo cura a bola de fumo, né? Você sabe quem são as pessoas falsas, você sabe quem são as pessoas mentirosas, pelo Espírito Santo, você sabe quem são as pessoas que vão trair, que vão negar. Jesus sabia de todas essas coisas, porque ele tinha o Espírito Santo. Olha, eu tenho muitas coisas para te dizer, mas não pode ser agora, porque agora você não vai suportar. Essa dose que eu tenho para te dar aqui, de 1 quilo, pode te matar, então eu vou lhe dar fracionada. Eu vou lhe dar medidas homeopáticas, eu vou lhe dar 10 gramas hoje, 100 gramas amanhã, até você aprender a administrar 1 quilo. Eu não posso lhe dar essa moto de 200 km por hora, eu vou lhe dar essa moto que anda 20 km por hora. Eu vou lhe dar esse carro que anda 50 km por hora. Eu vou dar essa casa de tábua e amanhã eu lhe dou uma de bloco e depois eu dou uma mansão com piscina. Primeiro você tem que amadurecer. Tem pessoas que passam a vida toda, já estão velhos e não podem ter prosperidade financeira, porque Deus vai perder essas pessoas. Tem pessoas que não podem servir a Deus curadas, tem que servir doente, com uma enfermidade, né? Foi preciso deixar espinhos na vida de Paulo. Olha só, eu quero encerrar essa mensagem com isso aqui. Senhor, eu já orei 3 vezes, era uma tradição de que se orava a primeira, se orava a segunda, a terceira vez, o judeu, o hebreu, ele não orava mais. É como se tivesse assim, eu estou incomodando a Deus, eu tenho que compreender que Deus não quer resolver isso, não quer me dar isso, né? E Paulo chegou a dizer, Senhor, eu já orei 3 vezes. Ele já estava quebrando ali uma regra, uma tradição, né? uma forma comportamental. E aí Jesus disse, você tem que continuar com esses espinhos aí. Meu poder se aperfeiçoa dentro dessa lição que eu estou lhe dando, né? Não existe anestesia, não existe entrar na farmácia e comprar 1 quilo de um filho de Deus. 10 anos de processo para se tornar uma nova criatura, 20 anos, né? Tem pessoas que sempre estão sendo reprovadas. Eu repeti 3 vezes a 5ª série. E só consegui passar da 5ª série quando eu consegui atingir as notas na primeira, na segunda, na terceira e na 4ª unidade. E fui para recuperação ainda. Então tem pessoas que já têm 20, 30, 40, 10 anos com aquele texto do escritor de Hebreus. Pelo tempo que vocês já têm, já era para ser mestres, discipuladores, mas é preciso ainda dar uma aguinha rala, uma papinha, um leitezinho, porque vocês ainda não aprenderam a discernir pela prática da palavra, a dominar as faculdades cognitivas, o olhar, o falar, o ouvir, o pensar, o desejar, né? Pela prática da palavra, vocês não amadureceram, vocês já eram para ser mestres, já eram para ser discipuladores, mas não, eu tenho que vir aqui porque vocês estão sendo reprovados nas mínimas coisas, né? É fácil você mudar suas aparências, você mudar o seu corte de cabelo, você mudar a sua forma de vestir, né? Você entrar dentro dos dogmas, dos rituais, dos regimentos internos. Agora, difícil é aquilo que Paulo falou para a igreja de Coríntios: o reino de Deus não se resume em palavras, em comportamentos, né? Isso o Talibã tem, o Espiritismo tem, as regras religiosas têm, mas ele diz que o reino de Deus é virtude, né? Então Jesus, ele olha para os discípulos, ele olha para os fariseus e diz: vocês querem dar pão se você tem pedra, vocês querem dar leite se você tem veneno, mel se você tem amargura, né? O homem bom tira coisas boas do seu bom tesouro. Então não fique aí tentando esperar um cacho de uva se só tem espinhos, né? E aquelas pessoas que mudam o comportamento, que acreditam que lhe dá uma sentença sem ouvir, sem saber a verdade, né? Porque se você observar, sempre são as mentiras que são ouvidas primeiro, né? É mais fácil acreditar que roubaram o corpo de Jesus. Eu vou lhe dar aqui $50 mil para você dizer que os discípulos entraram aqui e roubaram o corpo dele, que ele não ressuscitou. Diz que essa mentira é a crença dos judeus não acreditarem em Jesus, no Messias. Até hoje, essa é a tradição em Israel. Ele nunca ressuscitou. Eles são os moravianos, que ele fugiu e ele foi para o sul da França com Maria Madalena, e ali casou com ela e teve muitos filhos com ela. E aí veio a raça morávia, os moravianos. Então é mais fácil, né? A mentira sempre se espalha como um rastilho de pólvora. Mas não se preocupe, depois que a poeira baixar, e se um dia você se interessar realmente em ouvir a verdade, mesmo já tendo sentenciado as pessoas, talvez já seja tarde demais,
Porque eu, particularmente, eu entrego às pessoas a sentença que elas me dão. Porque eu não preciso da aprovação. Aquele que está em Cristo não precisa buscar aprovação. Jesus não buscou aprovação dos fariseus. Bem, estão me dizendo aí que eu expulso o demônio em nome de Beelzebul, eu vou na delegacia, eu vou até ele. Ô fariseu, por que você disse que eu expulso o demônio em nome de Beelzebul? Ou eu diante de Herodes, um bonachão, um prostituto, um alcoólatra, um invertebrado, se você fizer um milagre aqui, porque diz que você é mágico, kkkkkk, olha só, diante de todo o tribunal, diante do pátio do reinado de Herodes, se você fizer um milagre aqui, traz ali uma maçã, traz um pão, multiplica aqui, faz um milagre, aí eu vou passar a te seguir. Pessoas que estão seguindo a Jesus porque foram curadas, porque receberam um beneplácito, porque receberam uma prosperidade, elas não estão seguindo a Cristo por Cristo. Porque se Cristo disser que não existe céu, elas vão comprar uma abadá do chiclete com banana e vão pular fogueira, vão para as festas, né? Se elas passaram por luta, se elas estiverem na enfermidade, por dificuldade, né? Tome por base a vida de Jó, tá certo? Você nasceu nu e você vai adorar a Deus, mas isso não pode ser algo magnético, você não pode dar, você não pode ser, você não pode praticar, você não pode ter um olhar de amor, de compaixão, porque isso não existe em você. Você tenta, você lê, você tenta aprender, mas isso não se aprende, filho. Isso se transforma, é a morte do velho homem, é preciso nascer de novo, senhores Nicodemos. Tá bom? Então, fica essas lições aqui, ouça esse áudio, envie para quem você sabe que precisa ouvir esse áudio. E procure a aprovação de Deus na sua vida. Ame todo o tempo, esteja em paz com sua consciência, naquele que escondeu as nossas vidas em Deus. A nossa vida está escondida em Deus. Paulo aos Colossenses. E não busque a aprovação dos religiosos, das pessoas, de pai, de mãe, tá? Aquilo que você foi ensinado, pegar o boletim e dizer assim, aqui mãe, ó, nota 10, estou aprovado? Não busque aprovações das escolas humanas. Busque a aprovação de Deus. Isso fará toda a diferença. Deus te abençoe.